Eu estou começando aqui uma gravação de uma aula de medicina do trabalho. Nessa apresentação, nós vamos discutir uma introdução à anamnese ocupacional, na verdade, bases para o raciocínio clínico aplicado à investigação de doenças relacionadas ao trabalho. Nessa aula, nós vamos ver rapidamente aqui, está ilustrado nesse algoritmo, é a investigação que pode ser feita seguindo dois caminhos, como está ilustrado aqui, do risco ao efeito ou do efeito ao risco. A gente vai do risco ao efeito ou do efeito ao risco e vê um complemento da investigação depois, com procedimentos complementares comuns e uma conclusão. Na doença ocupacional e medicina do trabalho é mais comum que a gente comece a abordagem explorando se a pessoa está ou não exposta a fatores, a uma situação de risco. Precisa, então, ser identificado e, uma vez identificada uma exposição, a ser avaliado, ser caracterizado se essa exposição é de risco à saúde. Então, eu posso identificar que a pessoa está exposta a um produto químico, a um agente biológico, isso pode ser feito por uma leitura direta. No caso dos produtos químicos, por exemplo, ou um agente físico, tem uma avaliação ambiental. Qual é o nível de ruído aqui? Se esse nível de ruído está acima do limite de tolerância ambiental, que é um esperado como um máximo permissível à luz do conhecimento atual. E também poderia ser feito com base numa análise ergonômica do trabalho. Então, há uma avaliação no local do trabalho e se os resultados dessa avaliação indicam que os achados são os mesmos que já foram mostrados em estudos epidemiológicos como de risco à saúde, a gente tem, então, uma leitura direta de que essa exposição é potencialmente de risco à saúde. Essa avaliação da exposição também pode ser feita por inferência, uma avaliação indireta. Vocês vão ver mais detalhes numa aula de higiene ocupacional, que os indicadores biológicos de exposição ou de efeito, então, por exemplo, se eu meço a plumbemia ou se eu meço o ácido deltaminolevolínico na urina de alguém exposto ao chumbo, esses exames são considerados indicadores da exposição ou do efeito do chumbo na pessoa, e isso acontece porque há uma correlação entre a exposição ambiental e a quantidade do produto no organismo. Existindo essa correlação, sem ter uma avaliação ambiental, mas tendo o resultado da exposição biológica, eu posso extrapolar a ideia de que a exposição ambiental foi ultrapassada. E ainda posso fazer uma estimativa de exposição por observação direta no local de trabalho, com base na percepção do próprio trabalhador, com dados epidemiológicos, e também uma investigação aberta, onde eu procuro informação sobre a quantidade do produto, sobre a frequência de uso, a duração da exposição, como é que era o ambiente naquela exposição, por exemplo, a um agente químico, e era um ambiente fechado, com uma superfície de evaporação muito grande, então, piorando a exposição, se havia ou não medidas de prevenção, se o trabalho exigia uma frequência respiratória aumentada e a penetração do produto é por via aérea, então aumenta esse aporte do produto. Se há variabilidades no trabalho, como, por exemplo, vazamentos, momentos de maior concentração, maior liberação do agente no ambiente.
Então, essa exploração da exposição vai explorar, deve também avaliar a exposição em situações de variabilidades. Por exemplo, há produtos químicos que, em seus estudos, foi estabelecido que existe um máximo de concentração que não pode ser ultrapassado, é um valor teto. Se aquela concentração for ultrapassada, o trabalho tinha que ser interrompido, e sendo ultrapassado, eu posso extrapolar que a exposição era excessiva. Ao mesmo tempo, exposição a variabilidades, por exemplo, na situação de vazamento. Olha, num caminhão-tanque, quando se faz o trabalho de conectar ou desconectar a mangueira, é o momento em que o trabalhador fica mais próximo de uma superfície de liberação de produtos muito maior. Há um risco, a exposição nesses momentos é maior do que nos momentos em que o caminhão está sendo, por exemplo, esvaziado ou enchido, preenchido. Superfícies de evaporação, por exemplo, se você vai pintar uma parede, o trabalho de pintura, à medida que eu vou passando a tinta na parede, a superfície de evaporação dos solventes vai aumentando. Se ainda por cima eu tenho recipientes com aquele produto, com aquele solvente aberto, isso tudo vai aumentando a evaporação. Opa, se há um aumento de temperatura, a situação piora. Se o ambiente é fechado, aquilo que está sendo liberado vai aumentando a concentração. Se há uma proximidade entre a origem do produto e a via de penetração. Por exemplo, uma poeira no processo de lixagem de uma peça, e eu tenho que aproximar o nariz, o rosto, para ver a peça sendo lixada, eu aproximo então o nariz da fonte de liberação da poeira. Se o produto tem contato com a pele, se for um produto lipossolúvel que pode penetrar pela pele, também aumenta a exposição. Isso acontece muito com venenos agrícolas, os produtos que durante a aplicação entram em contato com a pele do trabalhador, fazendo com que essa via de penetração seja mais importante do que a via respiratória. Se há horas extras, se há prolongamento de jornadas, em algumas situações, por exemplo, quem passou por uma intoxicação aguda leve, uma intoxicação por um veneno agrícola e ela não foi suficiente para derrubá-lo completamente, e essa pessoa, antes de uma completa recuperação, se reexpõe, volta a trabalhar com aquele mesmo produto, pode ter uma situação de uma exposição menor do que a que antes seria necessária para provocar a exposição, agora provoca um efeito muito mais grave. Outros aspectos que podem ser usados como para explorar um histórico de exposições. Por exemplo, um histórico de intoxicações leves, no trabalho rural ou no outro trabalho onde tenha produtos químicos a que você está exposto e você termina no final do dia sentindo um pouco de náusea, tem uma visão turva, um pouco de dor de cabeça. Então, um quadro de intoxicação leve que o trabalhador não valoriza, vai para casa, toma um banho, no dia seguinte volta ao trabalho. Então, essas exposições, essa intoxicação aguda leve, é um sinal sugestivo de que o histórico de exposição é de risco à saúde e a exposição é excessiva. Se há melhora e piora relacionados ao histórico de exposições, e isso indo do pré-admissional ao momento da avaliação atual, então são sinais de que existe uma pessoa apresenta o problema quando está exposta, melhora quando está afastada. Ainda uma noção de concausa, que também pode ser importante para lembrar exposições, é que são situações em que o trabalho, agindo como uma concausa, ele pode fazer com que o aparecimento de uma determinada doença, até mesmo uma doença comum de caráter degenerativo e inerente ao grupo etário, apareça antes do que o que era esperado na população em geral. Quando essas doenças aparecem mais cedo, com maior frequência, aparecem com uma evolução mais rápida, mais grave, é porque o trabalho também tem um papel, a exposição aqui também joga um papel nessas doenças. Bom, de que tipo de efeito a gente está falando aqui? A condição
vai ser sempre importante saber se a pessoa apresenta, tem uma suspeita ou um caso confirmado de uma determinada doença. Então, há um acometimento, que pode ser pré-clínico ou clínico, de sistemas ou organismos, tem uma doença instalada, uma síndrome especificada, o achado apresentado é típico de uma sequela, de um efeito tardio de um acidente ou de seu tratamento. Então, aqui a gente tem os tipos de manifestações que aquela exposição poderia provocar. Se há doença, então cabe investigar se ela tem relação com o trabalho. Essa investigação de se é compatível com o trabalho, como é que a gente sabe se a doença é ou não, pode ou não ser reconhecida como relacionada ao trabalho? No primeiro momento, está tratando-se de uma doença que já está reconhecida, com base nos conhecimentos existentes e atualizados. Se é uma doença que está incluída na lista de doenças relacionadas ao trabalho do Brasil, de outro país. Se é um agravo, e se é um agravo não incluído na lista brasileira. Ela também poderia ser considerada principalmente em função da evolução de conhecimentos, mas também porque a construção da lista é um processo não apenas técnico, é um processo político e social, onde a condições reconhecidas na literatura podem não ser incluídas. Então, por exemplo, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, a IARC, reconheceu o glifosato como um produto cancerígeno, e isso não era reconhecido na lista brasileira anterior. Agora, estamos em vias de conclusão de um processo de atualização da lista brasileira, onde essa condição passa a ser reconhecida. Na literatura fala do molibdênio como uma causa de hiperuricemia. Na nossa lista brasileira, a única causa ocupacional reconhecida para hiperuricemia, para a gota, era a exposição ao chumbo. Nós estamos num momento de pandemia e o SARS-CoV-2 não era citado especificamente como causa de uma doença, Covid-19, que pudesse ser reconhecida como relacionada ao trabalho. Mas várias listas permitem que essa evolução do conhecimento seja, então, permita a ampliação da lista. É sempre importante que a nossa decisão de reconhecer a doença como ligada ao trabalho explicite os critérios que a gente adota, tanto para o reconhecimento como para a exclusão. No que diz respeito à condição clínica, são múltiplos os caminhos, múltiplos os tipos, as formas, né, as morfologias assumidas pelas doenças relacionadas ao trabalho. Então, eu vou citar aqui várias condições, mas, por exemplo, existe doença relacionada ao trabalho em praticamente todos os capítulos da CID-10, praticamente todas as especialidades, né, poderíamos dizer assim, médicas, têm a prevenção, a possibilidade de ter uma instalação e evolução que assume formato próprio. Em outra aula, nós falamos da classificação de Schilling, que fala de 3 tipos de doença relacionada ao trabalho, onde o trabalho atua, seja como um fator necessário, se não estiver presente, não vai existir a doença, seja um fator de risco, ou seja, a doença pode aparecer sem relação com o trabalho, mas em algumas ocupações, em algumas atividades, ela aparece com um excesso em relação àquilo, ao seu aparecimento na população em geral, não trabalhadora. Ele pode ser ainda um fator agravador de desencadeamento de uma condição pré-existente. De modo geral, a doença tem uma instalação insidiosa que afeta sistemas alvos pré-identificados de acordo com a exposição de risco. Então, é uma evolução. A evolução dessa exposição deve ser bem documentada, mas nem sempre é. Eu sei que alguém exposto ao ruído industrial pode desenvolver uma perda auditiva, que alguém exposto ao chumbo pode desenvolver uma anemia, uma neuropatia, uma nefropatia. Então, é importante esse acompanhamento. A evolução pré-clínica pode ser característica com uma evolução bem definida em exames complementares. A silicose, por exemplo, na sua fase inicial, a silicose nodular clássica, crônica, o paciente evolui assintomático e a fibrose intersticial vai se instalando, podendo ser identificada em exames complementares.
A doença pode ser progressiva e irreversível, manifestando-se em trabalhador afastado da exposição. O caso mais evidente é o dos cânceres relacionados ao trabalho, com um diagnóstico tardio. A manifestação pode surgir como uma sequela de um acidente típico, e também como pós-exposição crônica a um agente específico. As necroses de ossos do punho, em escafoide semilunar, por exemplo, podem aparecer pós-fratura, mas são também provocadas pela exposição a vibrações. Então, manifestações iniciais podem afetar trabalhadores cujos exames toxicológicos apresentam resultados abaixo dos valores de referência estabelecidos em lei, às vezes até apontados como sendo conhecimento de um determinado momento. Mas o conhecimento evolui e a lei só muda depois, se mudar. Né? Por exemplo, há vários efeitos de impacto do chumbo em nervos periféricos, a neuropatia motora provocada pelo chumbo, de manifestações psicocomportamentais na exposição ao chumbo que aparecem precocemente com valores de plumbemia abaixo de 40 microgramas por mililitro de sangue. Os cânceres podem ter latência de até 25 anos e se manifestar anos depois de encerrada a exposição com o trabalhador aposentado. Então, a investigação exige uma história da vida laboral, não apenas da última exposição, das exposições na última atividade ou no emprego atual, com busca dirigida para exposições relacionadas à doença. Ou seja, teve uma exposição a um cancerígeno, eu procuro se vai aparecer esse efeito. Teve a exposição a um agente causa de uma pneumopatia, eu procuro a neuropatia. Ou o contrário, se eu estou partindo da doença, eu procuro as causas ocupacionais da doença. Vai exigir uma mobilização de conhecimento sobre a história da doença. O reconhecimento da patologia de base, muitas vezes, não informa se a doença é ou não é relacionada ao trabalho. Isso vale principalmente para aquelas doenças do grupo 2 de Schilling, onde, por exemplo, uma síndrome do túnel do carpo, uma hipertensão arterial sistêmica, elas são patologias que, uma vez diagnosticadas, não tem uma informação de se a doença é ou não relacionada ao trabalho. É preciso complementar essa investigação. O reconhecimento diagnóstico tem implicações éticas e administrativas, e isso vai interferir, às vezes, nas práticas médicas, e ainda, enfim, principalmente em perícias. Né? É importante lembrar que os achados para fins previdenciários podem ser diferentes daqueles para fins indenizatórios. Em outro momento, isso pode ser melhor esclarecido. Então, há diferentes caminhos da história clínica em doença relacionada ao trabalho. Eu vou apontar aqui só rapidamente algumas dessas questões, mas a investigação de uma intoxicação pelo chumbo é muito diferente da investigação, por exemplo, de uma hepatite B. Aqui na doença da hepatite, a gente vai avaliar, por exemplo, se há um evento de exposição, se o aparecimento da viragem sorológica ou das manifestações respeita o período de incubação da doença. A perda auditiva induzida pelo ruído, a gente já comentou, aqui é PAI-O, né, ocupacional, principalmente no período inicial, geralmente sem sintomas, mas tem uma evolução clínica e audiométrica típicas. Falamos a asma, por exemplo, seja ocupacional, seja relacionada ao trabalho, o diagnóstico de asma brônquica não fala se ela é ou não é relacionada ao trabalho. Aqui é importante saber que, nesse caso, a gente tem um exame complementar específico, a curva de pico de fluxo expiratório, que pode ser usada para avaliar se essa asma tem relação com o trabalho. Os quadros de doença mental, como o transtorno de estresse pós-traumático e outros, têm investigações com caminhos muito distintos em relação ao que são, o que foi o trauma, e no caso das outras doenças, o que são as condições de sofrimento mental, de estresse
fatores psicossociais que vão interferir na evolução da doença. No túnel do carpo, por exemplo, é muito importante que a gente tenha uma investigação que mostre que a condição, as estruturas afetadas, são as mesmas estruturas que são exigidas no trabalho. Então, por exemplo, na investigação ocupacional, pedir que a pessoa repita os gestos adotados no trabalho, por exemplo, uma pesagem num frigorífico, fazer o movimento de selecionar e pesar a sobrecoxa do frango, faz repetidamente o movimento de pronação, supinação, e isso interfere no aumento da pressão dentro do túnel do carpo. Então, na dermatose ocupacional, a localização, nós estamos assistindo no meio da pandemia da Covid, vários casos de eczemas de contato na face de trabalhadores que utilizam máscaras. A localização da manifestação é muito típica e facilita o reconhecimento da condição de doença relacionada ao trabalho. Mas, no caso dos transtornos mentais e de comportamento não TEPT, eu destaquei aqui, é importante identificar o que causa o estresse ou o sofrimento, como, quando, como é que são as dinâmicas de trabalho em termos de dificuldades, de impedimentos, de presença ou não de suportes, inclusive fora do trabalho, o sentido desse trabalho para a pessoa, em suas relações com a história de vida do paciente, podem explicar, então, a singularidade da manifestação de determinadas doenças. Se a pessoa pode ou não, tem ou não o poder de agir para lidar com as dificuldades que enfrenta. Manifestações como aborto, malformações em embrião, doença que se manifesta tardiamente nos descendentes dos trabalhadores, como é comum acontecer na exposição a disruptores endócrinos em desastres socioambientais, abrem novas interrogações e caminhos de investigação. Numa doença que é nova e ainda existe dúvidas, como nós estamos convivendo com a situação da Covid, né? O que é que significa a transmissão por assintomáticos, quando é que ela acontece, como que acontece, o momento da interrupção da transmissão por sintomáticos, e agora mesmo uma discussão, casos em que o PCR pode ser positivo após o 10º dia, passado até o tratamento do trabalhador, e como interpretar. Então vão surgindo dúvidas na abordagem dessas doenças, são múltiplas as dificuldades que a gente convive na saúde do trabalhador. Como parte das investigações, além da história clínica, da evolução do paciente, caracterizar bem, especialmente, que a doença é uma manifestação que começou depois do início da exposição, que não existia antes, embora uma condição pré-existente possa ser agravada pelo trabalho, mas a gente tem exames complementares que podem funcionar como um exame de base, pré-admissional, para avaliar uma exposição prévia, para avaliar uma patologia pré-existente, para servir como um padrão ouro em avaliação de diagnóstico e prognóstico. Podem ser exames para avaliar exposições, a gente já citou os exames toxicológicos, o indicador biológico funcionando como uma avaliação indireta da exposição ambiental, indicando que era uma exposição excessiva de risco à saúde. Pode ser um exame para confirmar um diagnóstico. Na síndrome do túnel do carpo, a eletroneurobiografia vai confirmar laboratorialmente se existe a doença síndrome do túnel do carpo, mas ela não informa nada sobre se é ou não relacionada ao trabalho. Podemos ter exames para afastar diagnóstico diferencial. Tinha uma neuropatia periférica, se houver razões para ter uma suspeita de que pudesse ser provocada pelo consumo de álcool, por um diabetes mellitus, por uma doença de Hansen, enfim, buscar avaliar o diagnóstico diferencial. Podem ser exames ocupacionais, exames para avaliar nexo técnico causal. Eu citei o exemplo da curva de pico de fluxo respiratório na asma ocupacional.
Alguns exames avaliam o prognóstico da doença, por exemplo, a prova de função pulmonar, nos casos de trabalhadores com silicose. A prova de função não é diagnóstica, mas vai ter uma contribuição para o prognóstico do paciente. Ainda podemos fazer exames para avaliar a presença de uma sequela de saúde e seu enquadramento legal ao final de um tratamento. Enfim, o raciocínio clínico vai se basear na utilização desse conjunto de informações. Num caso típico de doença, a gente vai encontrar identificar uma exposição e caracterizada como sendo uma exposição de risco e num paciente cuja evolução mostra que ele não tinha nada, nenhuma patologia relacionada àquela exposição previamente e que ela se instala e evolui, sendo confirmada com exames complementares, inclusive aqueles exames que afastam causas não ocupacionais daquela doença, que confirmam que existe a doença, que tem um nexo causal com o trabalho, que também pode ser baseado em achados da história clínica do paciente e dos achados da confirmação da exposição. Enfim, juntando esse conjunto de informações, a gente pode chegar na conclusão de que era uma doença do tipo, uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, tipo 1 de Schiller, em que o trabalho é um fator necessário para o aparecimento da doença. Então, a gente vai vendo que cada um dos passos desse raciocínio, desse algoritmo, vai somando novas evidências em favor do diagnóstico. Então, na história clínica, epidemiológica, os exames complementares são os típicos para a exposição. Então, há exame, no melhor dos mundos, está documentada uma situação pré-admissional sem doença, que surge e evolui em conformidade com a exposição até o momento atual. Ela pode aparecer mais cedo, mais frequente, mais rápido, afasta causas não relacionadas ao trabalho, de modo que, para concluir aqui, não vou citar detalhes aqui desses outros dois casos, mas a situação é semelhante, a soma de evidências em cada um dos momentos. Mas se os procedimentos complementares aqui não confirmam a doença como podendo ser relacionada ao trabalho e caminha para um diagnóstico de uma doença não ocupacional, a gente deve, antes de concluir formalmente que não existe a doença ocupacional, excluir causas ocupacionais, assim como aqui no sentido inverso, quando a gente estava concluindo que a doença era não relacionada ao trabalho, a gente certificar de que fez uma boa investigação de exclusão das causas não ocupacionais. Em algumas situações a doença pode ser mista, né? E com base nessa conclusão de que tinha a doença relacionada ao trabalho, algumas condutas são importantes. Importante, por exemplo, discutir a condução do tratamento em andamento, especialmente se esse tratamento está considerando o papel do trabalho na evolução da doença, se a pessoa não está tentando um tratamento sendo mantida numa exposição, uma atividade de risco, avaliar os déficits funcionais e os impactos que a pessoa apresenta, a presença de um quadro clínico com manifestações agudas de sofrimento é um dos principais critérios para a decisão de afastamento do trabalhador do trabalho. Esclarecer se existe uma proposta de um programa terapêutico do serviço e implementá-la em caso de acordo, embora o paciente possa estar em tratamento já num outro serviço médico e vai ser feita só a comunicação para discutir a inclusão do componente trabalho, nesse caso, condutas administrativas, como a notificação epidemiológica, a emissão da comunicação de acidente de trabalho, sendo que no caso especialmente da CAT, deve-se respeitar a opinião do trabalhador, o sigilo médico, principalmente em contextos em que trabalhadores se sentem ameaçados por perseguições por parte da empresa, eles podem preferir não ter o registro da doença. Quando há um diagnóstico de doença do trabalho e havendo a concordância do paciente, vai se informar a empresa sobre os riscos, as medidas necessárias à prevenção, mas outras medidas podem ser adotadas também sem
sem incluir a notificação da doença do trabalhador. O paciente deve ser encaminhado para o INSS, para um serviço de perícia, para acesso a. O reconhecimento de uma doença do trabalho geralmente está associado ao reconhecimento a direitos sociais garantidos para esse trabalhador, e isso exige uma mediação por parte do médico no reconhecimento do diagnóstico e nesses encaminhamentos. Ainda se decidir sobre o afastamento e sobre o retorno ao trabalho. Em algumas situações, pode-se recomendar afastar a pessoa da exposição apenas com um remanejamento de função e a pessoa continua trabalhando, mas afastada da exposição. Em outras situações, é preciso afastar do trabalho. O atestado médico, sendo emitido nessas situações, cobre o afastamento dos primeiros 15 dias, de modo que esse atestado médico, o médico tem aqui o poder de determinar que a empresa pague como se tivessem sido trabalhados esses primeiros 15 dias de um trabalhador afastado do trabalho por razões de saúde. A partir desse prazo, é preciso que ele passe pela perícia médica e haja outras medidas que, uma vez reconhecendo, a gente discutiu isso na primeira aula, uma vez reconhecida a condição, ele pode ter acesso a direitos sociais. E essa escolha deve sempre considerar a clínica e a situação da empresa. A clínica no sentido de que se tem doença, se tem clínica, se tem queixas, deve ser afastado. O quadro agudo não pode manter em exposição. Para retornar ao trabalho, é importante saber se é uma empresa que tem um programa de retorno ao trabalho, se ela ajuda, se ela planeja essa reincorporação, porque na medicina do trabalho são muito comuns históricos de situações de não cooperação, decisões da empresa, quando o trabalhador volta ao trabalho, a gente tentando fazer um retorno precoce, até para evitar prognósticos piores, a empresa toma decisões que vão afetar a evolução clínica do paciente, ou já tem um histórico de ter feito isso com colegas, e essas decisões levando a uma evolução para piora do caso. Enfim, esses critérios devem ser explicitados. Enfim, esse é o conjunto, a ideia geral dessa abordagem, desse tema, de como se conduz a investigação diagnóstica, o raciocínio na investigação, aqui falando clínica de casos de doença, mas em muitas situações a epidemiologia vai dar elementos bem mais importantes também aqui para reconhecimento de outras doenças e de condutas de prevenção. O fundamental aqui é que o trabalho, sendo um fator patogênico, a exposição deve ser interrompida, deve ser controlada, deve ser modificada para que as pessoas possam ter direito a um trabalho saudável. É isso. Fico à disposição para esclarecimento de qualquer tipo de dúvida da parte de vocês.